O relator foi o camarada aqui, Manuel Pereira de Silva. O segundo workshop, realizado também ontem, sobre formar e mobilizar a juventude para ser protagonista do desenvolvimento de Cabo Verde, que foi apresentado pelo Dr. Nardice Souza. E quem foi o relator foi o camarada Nunes Silva, que está aqui. O terceiro workshop foi sobre consolidar os sistemas político e eleitoral, fortalecer as instituições democráticas e encorajar a cidadania, que foi apresentado pelo Dr. José Cimento, mas cujo relator fui eu próprio. Vamos, de seguida, em termos de metodologia, primeiro abordar portanto, o resumo dos debates a vir nos 3 workshops. Fazemos um pedido de comentários das pessoas que participaram sobre o que poderão acrescentar ou não, ou aperfeiçoar um ou outro aspecto. E, no segundo momento, fazemos, portanto, a socialização dos outros 3 workshops havidos hoje. E, no fim, será apresentado o documento final de recomendações, que está a ser trabalhado também. Esperamos que até às 17 horas possamos concluir esta etapa, antes da cerimónia do encerramento, efetivamente, que está prevista para as 17 horas. Então, desde logo, em relação ao primeiro workshop, eu passo a palavra ao camarada Manuel Silva para apresentar, portanto, os tópicos, o resumo, portanto, do que foi o debate. Obrigado. Da comunicação do Dr. Jorge Florentino, tivemos os seguintes pontos relevantes. O PSCV é detentor da responsabilidade da governação do país em contexto de 3 vitórias legislativas consecutivas. O desafio de governar, estabelecendo um equilíbrio entre as demandas e as capacidades do país. O desafio da gestão das angústias, ansiedades e questionamentos, colocando sinais desconcentrados, desencontrados, podem significar uma certa ilusão na percepção da política. O problema de não haver garantias, sendo necessário reduzir índices de vigilância do militante, no seu local de militância, no seu local de trabalho e nos seus locais de sociabilidade. O imperioso trabalho nas comunidades, introduzindo inovação e criatividade, os canais de comunicação formais e informais, têm, evidentemente, que funcionar melhor. O partido tem que se programar e se avaliar, funcionando os conselhos de opinião a todos os níveis. O partido tem de articular, acompanhar e orientar as atividades do governo, tanto a nível central como a nível local. Não deve o partido caminhar a reboque do governo, nem servir a este como caixa de ressonância. O partido deve, antes, ser ousado no debate político e ter porta-vozes temáticos. Guindar no partido não deve ser coisa fácil, devendo a extensão do militante permitir a superação no contexto de compromisso aos princípios. O partido deve primar-se pelas causas, incorporando as demandas de hoje e ter capacidade de acompanhar a sociedade cada vez mais exigente e preservar a matriz de valores e princípios. Deve-se ser exigente na composição das listas para as eleições. Reconhece, todavia, desde o conhecimento da história do partido. As lideranças têm de ser formadas e preparadas. O trabalho partidário deve ter lugar nas bases, nas localidades, nas comunidades, no cotidiano e com novos métodos. Há déficit de comunicação interna e com a sociedade, por que se deve encontrar a estratégia apropriada. Tem-se de reinventar a militância plena e nova. Antes de ser partido do governo, tem-se de ser partido de militantes e amigos, dar nova vida às estruturas. Há que se acabar com as lógicas eleitoralistas, porque engendram situações debilitadoras, como cabos de campanha e expedientes interesseiros de chegar ao poder. Banir no partido a lógica de barões e de laços fiduciários, combatendo o autismo. A necessidade
é necessário trabalhar em sintonia com a sociedade. É necessário uma carta identitária do partido. O partido tem de ser reconhecível na sua ação. Temos que ler os sinais dos tempos transmitidos pela sociedade e dar atenção às reformas que tardam a acontecer. O partido tem de reagir à inércia do Estado. O PSB tem de intensificar a sua agenda internacional e poder pôr uma diplomacia de segurança. Estes são os pontos relevantes da comunicação. Passo de seguida às intervenções mais relevantes. Formação permanente de militantes de todas as gerações, com tónico nos jovens. Identificação de formas de financiamento sustentável em soluções do tipo um dia de salário, um dia de trabalho comunitário e jornadas de solidariedade, entre outras. Participação num grupo de base da sua residência, criando mais proximidade por parte dos dirigentes. Depuração nas listas dos membros do partido. Estabelecimento do diálogo com os militantes que se encontram nas organizações sindicais e da sociedade civil em geral. Incremento do sentimento de pertença ao PCB, por parte de todas as gerações e de todas as camadas sociais. O Secretariado-Geral deve dotar-se de instância para acompanhar e avaliar a condição do partido, de instância de reflexão estratégica. As comissões políticas regionais devem ter as mesmas estruturas para acompanhar a atividade dos militantes e dos deputados nacionais e municipais. A gestão dos conflitos deve tornar-se uma questão do funcionamento da democracia interna, do diálogo, do debate, da tolerância, dentro das regras do jogo. Temos que ressignificar a palavra camarada. Eram essas as questões mais relevantes. Estamos aqui para tomar minutos. Obrigado. Muito obrigado, camarada Manuel Silva. Antes de passarmos ao resumo do workshop seguinte, queria devolver à plenária, portanto, observações sobre o resumo feito, havendo um outro aspecto a aperfeiçoar, porque foram apontamentos tomados pelo próprio relator no momento em que se fez o debate. Tem 12 inscritos. Camarada Manuela Amado. Muito obrigado. Queria dar uma contribuição relativamente a comissões políticas regionais. Talvez novas atribuições. Tanto algo de recentes Comissão Política Regional, mas minta pensa uma Comissão Política Regional deve funcionar em pleno, ou seja, esta tutela todo o trabalho de todo o setor na região, esta sigue todo o trabalho de todo o setor na região e esta acompanha setores na região na tudo eleição. Presidenciais, legislativas e autárquicas. Então, para isso, com base na última constatação durante eleições autárquicas, é que nunca senti, a mim pelo menos, nunca senti comissão política regional junto de setores. Se não tem uma comissão política regional, quer dizer que o partido está um pouco descentralizado. Ou seja, Secretariado Nacional está lida diretamente com a estrutura regional e a estrutura regional é encarregue de lidar com estruturas locais. Isto em todo sentido. Desde preparação de militantes, desde preparação de candidatos para a lista, passando, portanto, para a história de cotização, etc, etc. O que nos constata na legislativa, a Comissão Política Regional funciona em pleno. Na presidenciais, menos. Na autárquica, não. Portanto, ainda pensa na forma de reestrutura comissões políticas regionais, pensa de facto tutela e que representa todos os setores. Só assim é que ainda pensa, mas não consegue renova, dá um outro elan
a setores e a base, porque hoje no Catem base está funciona. Isto se calhar está na base de alguns pequenos desajustes ou disfunção a nível de setores. Muito obrigado. Antes de passar a palavra ao próximo inscrito, muito obrigado pela contribuição, camarada Amado. Mas queria chamar a atenção, mas nunca se teria novo fato. Não obstante isso, nunca se teria para novo debate. Em função de participação no tema, na workshop, de matéria que foi tratada, no querer transpõe para um documento final de registro, resumo do que lá aconteceu. Se lá foi debatido determinada matéria que lhe está claramente na leitura que fazer, alguém deve falar assim, lá na ponto tal, foi discutida aquela matéria e foi mais ou menos assim que está que ficar registrado isto. Ali abrir um novo debate é que é o objetivo desse momento de resumo do que foi debate de workshops que já foi realizado. De maneira que pedir compreensão de todos os camaradas para não ser assertivo, portanto, nessa fase de resumo, porque não tenho a pretensão de depois fazer reprodução local e regional, portanto, de temáticas literárias, para não pôr para não estar sempre em sintonia com a base e com a sociedade, porque as discussões tornam a fazer. E aquilo que é discutido sirve para orientação, portanto, de atuação nos próximos tempos, pelo menos até congressos que criam uma dinâmica muito forte de intervenção e de relação com a sociedade de Cabo Verdeano. Passo a palavra para a camarada Graciano. Ok, boa tarde, mais uma vez a todos. Queria só, mesmo tendo em conta, portanto, a tentativa de inibir um pouco a participação do camarada Draga, mas queria dizer o seguinte: ontem não foi suficientemente debatido, ou então uma questão tão importante quanto a mim, que tem a ver com a operacionalidade do partido. O partido, ontem o camarada Tolentino perguntou se deixou no ar uma pergunta muito interessante: se o partido vai bem neste momento. Eu acho que o partido não vai bem neste momento. Precisamos de intervir seriamente em assuntos que têm a ver essencialmente com o partido, para que possamos, de facto, no próximo período de tempo, daqui até Congresso, e, portanto, rejuvenescer um pouco, no bom sentido da palavra, o PAICB. Olha, portanto, se a governação de Cabo Verde vai bem, é indiscutível, né? Vai bem, mesmo tendo em conta a declaração do camarada presidente do partido ontem, que disse que tudo o que se faz, portanto, em relação à boa governação tem a ver com o PSV, estou de acordo, mas também é certo que o secretariado do partido não funciona convenientemente. Então, por que não pensamos neste momento em como ativar a cultura democrática interna, no sentido de obter alguém ou um secretário-geral do partido que se dedique a tempo inteiro ao partido? Isto não está a acontecer. Eu agradecia muito se pudéssemos introduzir um ponto a chega, estou disposto a ver uma redação conjunta, se quiserem, para podermos pôr isso na resolução daqui até Congresso, para preparar-nos no sentido de fazer com que haja um secretariado mais funcional e uma pessoa mais autêntica para tomar conta do partido, porque de facto não vai bem, nós não vamos a lado nenhum assim. Obrigado. Muito obrigado. Esta é uma proposta para o aperfeiçoamento do documento. Camarada Eugênio Lima. Esqueci o nome. Obrigado. Mais um beijo, e na linha do raciocínio de leitura que foi feito lá, eu queria fazer duas apreciações. É o seguinte: o partido tem uma sede nacional e tem uma sede regional de comissão política regional. Agora, então pergunta agora, base, primeiro secretário de base, onde é que isso funciona nessas casas?
partido me arranja estruturas, casas no local, para poder primeiro secretários funcionar. Onde que o primeiro secretário está, que pessoas que mestre o primeiro secretário para dentro trabalho bem. E outra apreciação que eu queria fazer também é a seguinte, na leitura eles falam de um dia de salário e trabalho comunitário. Muito bem, me estou de acordo e bonito. E se for implementado com sucesso, está certo, não está colhe fruto no futuro. Agora, queria perguntar, uma coisa também que eu fui avisar, forma de pagar cota. É monte. Se nós é militante, se não está usufruir, apesar de que alguns cada chega lá, alguns não chega. E se não voluntariamente não decide milita, não deve voluntariamente também aceitar pagar cota. Agora, o sistema de pagar cota é história. Não gostava que também seja introduzido no documento, mas que alguém que é militante, que aceita a militância, deve e sob um compromisso com a direção do partido, onde que transfere de sua conta diretamente para a conta do partido ou para a conta de comissão regional, ou quem que está cobra cota, aquela cota que está fixa, que está paga a partido, como realmente o partido também se enriquece. E salário daquele dinheiro é salário dessa finança. Obrigado. Muito obrigado pela contribuição. Acho que a camarada suscita duas questões que têm a ver com funcionalidade, portanto, de grupos de base, do primeiro secretário, portanto, de localidades e questão de quotas. Fica registado ali, portanto, preocupações a esse nível. Então, continua a chamar atenção para pessoas que trazem coisas novas em princípio, simplesmente lembrando que no debate havido foi suscitado o problema que tem necessidade de ficar registado. Se não bem reabre novo debate, é uma situação que fica muito afamada. Mas para aperfeiçoar, portanto, questão de tratar, não está para ficar registrado nada, essa preocupação dele. É isso. Então, passo a palavra para a camarada Carlos Carvalho. Sim. Carlos Carvalho, ontem estivemos juntos e disse que não era militante, mas que era amigo e camarada. Por isso chamei o camarada. Sim, me falava repite. E por isso que ainda agradeço o convite que o partido fazer para ver se este primeira vez há um momento de debate, por isso que ainda pedi, se o senhor está permitido, fazer uma pequena reflexão. Como queria assistir aquele workshop ali, manca pôde, porque tinha um outro que também era interessante, que era para estar na Tudo Nosso. Mas por isso que pedi se mesa te permitiu, como convidado, fazer uma reflexão de um bocadinho mais tempo, porque nunca pôde assistir aquele workshop. Primeiro, para agradecer ao partido, mais uma vez, esse convite, e para falar o seguinte, a mim, queria dirigir para líder do partido e, ao mesmo tempo, chefe de governo, para duas pequenas reflexões, se você permite. E, de facto, está numa situação um bocadinho ingrata nesse momento difícil, porque está lida com um partido nesse momento que está mal. Nos permite, transmite minha percepção em cima que falou de dizer, quem que está na Pabeco, Beleco, também que esse tipo de reunião, está lançamento do livro, mas está a bar, está com que os outros guedes que também. Então é onde que está cheio de percepção de que você, que militante, simpatizante, está pensa de partido nesse momento. O partido está mal. Fica corrigido, nunca sei que não está para, mas que está dentro. E que não finge, desde ontem, não se finge na mensagem que está passando ali, uma coisa está normal, que está acontecendo nada, e dirigentes de tudo que passa, está tudo direito. É que é verdade, basta o job dirigentes, o job militantes, o job alguma coisa que está direito. Aliás, coisa que está direito eu não sei, mas está contínua a que está direito. É preciso pensa, reflete, discute, capa que desavença dentro do partido, porque nesse momento que está direito e de congresso ainda que está basta direito. Se quer trabalhar sério para acabar o que as coisas que está acontecendo no partido, não se acredita, mas a minha apreciação é que é só de meu. Coisa que se fala ali é de quem que está cá, que muda alguém que está bem.
E sobre governação, Sr. Primeiro-Ministro, minha colega nosso que fala antes de falar uma governação secreta. Então, permite mais vez falar, mas percebe, desde que não ganha a legislativa, não para. Governação que está direito. Governação que está direito. No bem de legislativa, não entra na presidencial, nunca faz nada, nunca se trabalha como deve ser, no bem autárquico, não está tudo na campanha ainda, portanto, que não flama a governação nesse terceiro mandato, mas está direito. E que não se tem essa apreciação que está por cima está direito, não vai no fundo de análise de coisa pode ser de facto está direito ou que está direito. Um beijo, Flávio, Sr. Primeiro-Ministro, que reúne só com ministros, que reúne com dirigentes de instituição, só. O bis é separado. Não quer saber se é levar ainda em consideração, mas é conveniente. Um conselho, Sr. Primeiro-Ministro, a mim, se mim, eu primeiro tive fazer aquela apreciação, e para montar tem oportunidade no tempo, não está mudado o governo. Tem governantes, tem ministros que querem ser contra recado notoriamente. E que pensam chama nome porque nós que estamos na sala ali, não sabem que ministros que querem ser contra recado. E, bom, acho que para acabar mais longe, é importante, Jean-Fleur, só mais um, senhor Primeiro-Ministro. Por favor, não dê instrução a todo ministro de União, para o que está nome de diretores, presidentes de instituto, diretores de serviço, para lançar concurso público. Quem que é bom, está ganha. Quem que é bom, para capô lá, só para mim, ele é de partido ou ele é amigo de alguém de partido. Que ele quer direito para dar instrução, para lançar concurso, para ganhar concurso, quem que é competente. Aquele tempo é curto e obrigado, mais um beijo para o partido, para convidar, participa nessa coisa ali. A mim te gosta de bem, mas para falar aquele que não te pensa. A mim se te convidar para falar aquele que te pensa, que nos convidam. Obrigado. Passa a palavra para pedido de ponto de ordem. Obrigado pela contribuição, mas continua a pedir, camaradas, para não ser mais prático. Prático significa a temática tratada no workshop, aqui no creio que pessoas fazem reparo aquilo que está escrito no documento lido e aquilo que as pessoas acham que deve ficar registado, com propostas concretas e não reabrir matérias novas de debate ou de assuntos que não foram tratados no tal workshop. De maneira que ainda pido pessoas nesse sentido. Se passa a palavra para esse ponto de ordem, mas em relação àquele workshop ali primeiro, já foi feito, portanto, algumas intervenções, entendem apenas um último escrito após o que nos passa para o workshop seguinte. Antes de me passar a palavra para ponto de ordem, ou melhor, ainda passa a palavra para ponto de ordem, depois ainda passa para o último escrito, que é o Luís Mendes. Camarada Raquel. Bom, com a intervenção do camarada Semané, penso que o meu ponto de ordem já não faz sentido, mas eu queria chamar a atenção mesmo, porque todos nós, camarada Carvalho, infelizmente ou felizmente, ficamos com vontade de dizer muito mais coisas, de participar em todos os workshops aqui realizados desde ontem, mas infelizmente não foi possível. De forma que gostaria de dizer à mesa para cingir apenas ao documento, porque senão não vamos sair daqui hoje. Obrigada. Bem. Palavra ao camarada Luís Mendes. O último deste primeiro workshop. Vou passar a tolerâncias. Vou passar, não tinha visto. Vou passar. Camarada Luís Mendes, depois camarada Leonildo. Vou passar a palavra ao camarada Leonildo, depois do camarada Luís Mendes, não há problema. Muito obrigado. Não tinha visto. Muito obrigado. É só para
se calhar ficava devidamente ressalvado alguns de outras preocupações, para além de que esse que foi avançado, é dimensão de comunicação interna e externa, que foi também tratado naquele workshop, questão de crescimento do partido, passando para a valorização da política, questão de partido enquanto escola de cidadania, também foi uma questão que foi ressaltado ou bastante destacado, um partido de causas, para dar substância às ideias de um partido de causas e valores, princípios, etc. A questão da importância da formação, principalmente formação para a liderança, também é uma outra dimensão que foi tratado com algum destaque. A questão de romper com as lógicas clientelares, também é uma outra questão. A questão da valorização do percurso e da coerência dos militantes. E por último, tem 12 questões que foi aí mencionado para a camarada Manecas, que pode ser precisado um pouco, que é a questão de vigilância, porque está a aparecer só como vigilância nos locais de trabalho, nos locais de residência. Acho que tem que dar alguma ideia de o que é que não se está para dele, para que apareça aquela ideia de vigilância, pessoas, etc. É mais na perspectiva de autovigilância, é mais na perspectiva de um controle rigoroso sobre nossas propostas, nossas atitudes, nossas práticas e consequências que esse debate tem. Uma outra questão que foi tratada também, que se calhar merece alguma precisão, é aquela afirmação guindar no partido não será ou não é coisa fácil, não sei o que é que foi frase precisa, mas tem as ideias lá. Mas então, também deve ser também um pouco complementado com a ideia de que a extensão do partido deve ser para via de dedicação, para via de trabalho, para via de mérito. Se para aquele via lá for fácil, acho que tem que ser dificultado também a possibilidade da extensão de pessoas que demonstram essa capacidade, essa qualidade. Por último, é a questão que seria forçoso também ter a conclusão, pelo menos naquele que não houve de debates, de intervenções, li naquele workshop, bom, para não ter uma conclusão a partir do que está direito, que aquela que foi, digamos, embora aquela pode ser também leituras que podem ser feitas, é normal ser feitas leituras, mas nunca anotar para conjunto de intervenções para falar, para ter uma conclusão que o partido não está bem. Entretanto, que quer dizer que tem problemas dentro do partido. Me chama só atenção para nunca ser injusto, para nunca confundir também árvore com floresta, para não ter conclusões também precipitadas. Isso se esconde, mas tem problemas. Acima de tudo, a organização tem, e problemas devem ser atacados e devem ser encontradas soluções. Mas às vezes não pode ser injusto também. Como se nós é um partido que está bem, está a fazer um ato de envergadura, se não estivesse bem, quer saber a modo. Se é um partido que está bem, está a ganhar eleição 13 vezes, se não estivesse bem, também quer saber a modo. Então, acho que é capaz generaliza, que é para também nos cede nas conclusões. E acho que não deve para via de identificar aquelas falhas e só o partido que está bem se que tem capacidade de ultrapassar falhas e problemas que é identificados concretamente. Obrigado. Muito obrigado. Acho que fechamos esta primeira parte do primeiro workshop. E então,
é muito difícil. É muito difícil voltar atrás. Momento. Eu vou passar a palavra ao camarada Leonildo, que já tinha dito que tinha a palavra. Tem a palavra, Angela. Camarada Leonildo, eu peço desculpas de não ter visto e ninguém me ter avisado que estava escrito. Mas logo que me percebi que disse, eu disse que ia passar a palavra. Aqui não há briga. Tem a palavra. Bom, mim, por acaso, nunca bem discute o workshop de novo. Mas tem uma coisa que é extremamente importante, e por isso que as pessoas estão falando, o partido não vai bem. O partido que está bem direito, não como ele tem conflitos internos, que é normal, mas o partido que está funciona. Durante mais de 10 anos que funciona em pleno. Onde um partido tem tempo, cabeça, tronco e membro. Não tem que falar, claramente. Ou que coisa que está funciona. Quer dizer, militante de partido que se pune que também para ter informação. Então, eu sei que um partido que funciona direito. Bom, a minha recomendação é que ele, quer dizer, para reforçar essa coisa ali, como eu tenho anos e mais anos, que o PAICV que essa funciona. É que eu gosto. Depois esta flama, isso que tem informação, vai se ver. Não é que vai se ver, não. Não vem ali para falar aquele que nós não temos vontade de falar. A minha tem 10 anos que eu não posso falar nada. Não sou num partido, por nunca tem um grupo, nós já temos aquele segredo, ou que o Rui também falou ali assim, uma estrutura só funciona. Qual futuro que está funcionando? Ou que no Bahia, na região, não passa mais de 3 meses, não trabalha assim, está falando que o Zé que não tem que fazer. A minha quer bem falando que o Zé que não tem que fazer. A minha está ali desde 1976. A minha foi membro de PAICV, de PAIGC, membro fundador de PAICV. Alguém está nessa situação ali. Nunca está ali para sucumber de verdade. Nunca está ali para sucumber de verdade. Então, se nós queremos sucumber de verdade, que nós convidamos. A minha assim bem ali, não estava desmotivado. Por quê? A gente estava chamando um dirigente, e cima que é consciente. Eu acho que ele é um, é dois, é três. Alguém que não anda na PAICV, de mão juntar, não passa todos os problemas que tem ali sim. Dirigente esteve conosco, capaz, nem mantém aquela falar. Nós achamos normal. É um partido que só funciona. Não há jovem quadro que não deve discutir com ele para não mostrar eventualmente caminho. Porque está ali a pedir dinheiro para pôr milita no partido. Nós achamos que é uma coisa normal. E valores no partido. Então, canhos bem flan. Canhos flan nunca mais. Mas esse partido vai bem. Como é que assim? A minha única coisa que eu quero falar é pelo menos nós falar, mas o dirigente que se trabalha direito no partido, se tem um secretário-geral que deixa grupos que funcionam ou 10 dará, ou que funciona durante mais de 10 anos, é o que a gente tem que fazer. É para trocá-lo. Portanto, a minha coisa que eu falo assim, para as coisas que acontecem mais. O mulher cansa com um partido dessa maneira ali. Então, desmotiva militante. E agora, com tem jovem que passa também esse mesmo problema, estou falando, coisa não é bem assim. Não estou às vezes, militantes corruptos, no posto de direção, ou então está falando de uma determinada militante, é bom militante, está dando caro. A mim nunca me pedi caro para dar. Minha dinheiro não está dando no partido, nunca te pedi nada. Ou quando eu fazer campanha, nunca te pedi nada. Então, quem os bem falando mais, também lhe sim,
para mim, um partido que funciona dentro, se que está funciona dentro, nós todos lhe se sabe. Mas esse partido, caçata, funciona. E remédio é nosso. Quero concluir. É que ele, sempre para concluir, sem mãos que gosta muito de hobby. Esta conferência é para os militantes terem mais chance de participação, de serem ouvidos, porque aquilo que os militantes dizem aqui são para ser registados e tudo aquilo que foi dito nós queremos registrar para ser tomado em devida conta. Por acaso já estava registado a necessidade de redinamização das estruturas do partido, inclusive dos grupos de base, para haver maior espaço de participação e fluir a comunicação do partido e entre os militantes do partido. De modo que está registado isso. Camarada Randall, para fechar esta parte. É definitivo. Nós agradecemos. Primeiro por dizer que não concordamos com a forma como os camaradas estão a falar dos problemas de funcionamento do partido. Cada um tem a sua realidade. O partido está a funcionar, sim. Com dificuldades, mas o partido funciona. Não, quer dizer, desta forma, não vamos lá. Agora, a minha questão é simples. Eu ouvi o relator a dizer a dada altura para a necessidade, não sei se é uma conclusão, a necessidade de banirmos os barões dentro do partido. Eu acho que isso é um bocado pesado, porque se nós estamos a falar em banir barões dentro do partido, que admitimos que há barões dentro do partido. Eu gostaria, enquanto militante do partido, não participei nesse workshop dirigido pelo camarada Tolentino, mas acho que é um bocado pesado quando se fala em banir barões dentro do partido, admite-se que há barões do partido. E eu não tenho conhecimento, eu acho que nenhum partido não se partido movimentos. Portanto, eu acho que a minha sugestão é que se retirar isto das conclusões. Obrigado. Tá, muito obrigado. Concluímos então aqui, portanto, este primeiro workshop. Faltam mais 5 workshops para analisar. E a camarada Neves Duarte, como está a trabalhar no documento final, vai ter de deixar a mesa. E eu passo a palavra imediatamente ao camarada Luís Silva para o workshop número 2, relativo a formar e mobilizar a juventude para ser protagonista do desenvolvimento de Cabo Verde. Ok. Muito obrigado, boa tarde. Nós vamos fazer um pequeno resumo do que foi abordado e das principais conclusões do tema Formar e mobilizar a juventude para ser protagonista do desenvolvimento de Cabo Verde. O conferencista foi o Dr. Nardi Souza. Muito obrigado. Ponto número 1. Uma parte da juventude tende a ser vista como uma grande problemática da sociedade cabo-verdiana. Será a juventude força ou problema? 2. Entre mentes, não se pode abordar a juventude sem fazer referência à distribuição de renda, produção de riquezas, acesso à cidade, direito à cidade, direitos básicos, cultura, ciência e deveres respectivos, respeitar a Constituição, solidariedade e cultura da paz. 3. Como é que a juventude tem tido acesso a bens e como ela tem participado na tomada de decisões? 4. Qual a razão de se falar do protagonismo juvenil? Torna-se preciso estimular a organização dos jovens, deixá-los discutir os seus problemas, propor alternativas e pressionar o governo a realizar as mudanças necessárias para garantir que o que está previsto na lei seja respeitado. 5. Os jovens não são apáticos. Interessa-lhes tanto o futuro como o presente.
eles não podem ser mais tratados como uma geração que será no futuro. Eles querem que as coisas aconteçam já. 6. O jovem não pode ser mais público-alvo exclusivo, mas sim ator da iniciativa, estar na linha da frente, proprietária e criadora. 7. Pensar juventudes em vez de juventude. A juventude é heterogénea, ela é urbana e rural. Ela pertence a diferentes classes sociais, etc. Logo, devemos pensar juventudes como atores e sujeitos de direitos importantes e não como um problema a ser resolvido e depressa. 8. Não ver os jovens como uma unidade social, um grupo constituído, dotado de interesses comuns. Não existe uma juventude, mas uma multiplicidade delas. Falar de juventudes e culturas juvenis no plural, dado que vários fatores indicam essa diversidade. A classe social, o espaço de residência e formas de sociabilidade, etc. Criar políticas integradas e transversais, bem coordenadas, que fogem à lógica de controlo e manipulação ou instrumentalização dos jovens. 10. Criar políticas de e para a juventude, o que poderão dar respostas aos questionamentos dos jovens. 11. Passar da tradicional perspectiva clientelista e burocrática que costuma ter os jovens como simples destinatários de políticas assistencialistas para um enfoque centrado no empoderamento dos jovens e da sua efetiva participação em todos os níveis de decisão. 12. Criar políticas integradas e transversais que exigem uma instância de coordenação a nível nacional, central, com o objetivo de garantir a participação e a representação dos jovens nas diversas áreas que os tenham como beneficiários. 13. Os jovens, atores sociais estratégicos para transformação e melhoria, demandam oportunidades. Significa passar das tradicionais políticas para a juventude, isto é, políticas concebidas pelos governos direcionados ao jovem, para políticas de juventude, políticas concebidas e elaboradas com a participação direta ou indireta dos jovens por meio de estruturas jurídicas reconhecidas pelo poder público. 14. Ter uma visão que enxerga a complexidade e a heterogeneidade da realidade juvenil, assim como a riqueza de estilos, de sociabilidades e das manifestações culturais que os jovens criam entre si. 15. Criar condições para que as juventudes cabo-verdianas sejam proativas e transformadoras da realidade social e se sintam incluídas e produtoras de bem-estar social, protagonistas do desenvolvimento humano com a integração económica bem-sucedida e duradoura. 16. Os recursos são insuficientes e mal utilizados. Apesar de os jovens representarem mais da metade da população, as políticas sociais não apontam para os jovens e, quando fazem isso, não têm tido muito êxito. Além disso, os recursos não são suficientes. Falta investir mais e melhor em matéria da juventude. 17. A característica jovem da população alerta para a necessidade de uma nova abordagem em relação a este grupo populacional, bem como de novas políticas sociais focalizadas, sobretudo, nos campos da educação, do emprego e da formação profissional, da saúde, visando a inserção socioeconómica deste grupo. Pontos relevantes da comunicação. Os participantes destacaram a necessidade de a juventude ter exemplos, modelos de referência e a oportunidade da existência de uma escola de formação política de base e aos espaços de debate como uma prioridade para que a juventude
tenha um norte. Estes viram que a melhor forma de combater o vazio de pensamento ideológico nas juventudes partidárias seria através da formação. Para a juventude do PAICV, seria esta uma via para a aquisição dos valores e referências da esquerda e para se capacitar de forma a ser uma alternativa à atual e futura direção do partido. Estes eram os principais pontos abordados. O relator era o Dr. José Maria Varela, eu era facilitador do tema, mas por impossibilidade de estar presente, incumbiu-me de fazer a leitura do resumo do que foi abordado neste tema. Muito obrigado, camarada Nunes. Está aberto também um período de observações. Vejo o camarada... Não sei. Faz favor. É domingos, não é? Ok, obrigado. Eu gostaria de propor o seguinte: segundo informações que nós temos através do nosso líder, Nunes Silva, é que temos previsão de realizar o Congresso Nacional no final de outubro, no mês de outubro. E de todas estas questões que nós discutimos ontem relacionadas com Jota, eu gostaria de propor aqui de nós começarmos a fazer um trabalho de casa. Eu passei um ponto de vista no nosso estatuto e eu constatei que o atual estatuto não tem estado a coadunar com a realidade juvenil cabo-verdiana, porque estatuto em si há muita coisa que não tem nada a ver com a atual realidade. Eu acho que é preciso nós debruçarmos sobre o estatuto e como proposta que eu tenho a fazer à comissão organizadora da Assembleia do Congresso da Jota é que nós podemos fazer aquilo porque normalmente poderá reclamar de meios financeiros por aí fora, como fazer esse trabalho, mas nós podemos fazer através de rede social, mesmo através de Conselho Nacional, Regional, por aí fora. Nós podemos estabelecer um contato entre nós e discutir alguns pontos que é necessário alterar a nível de Facebook e outros tipos de comunicação. Essa é a minha contribuição. Obrigado. Obrigado. Quero apenas apontar o seguinte. Acho que o resumo que foi feito não reflete aquilo que foi discutido no workshop. Pelo que devemos ter em atenção algumas questões que foram lá debatidas. Eu não ouvi no resumo referências à JPI em si e o debate passou-se muito sobre a JPI. Outra, a questão do diálogo intergeracional que lá se falou também, não está refletido no resumo, pelo que acho que devemos proceder a um novo resumo, porque esse resumo não tem nada a ver com aquilo que lá se passou, tem sim a ver com aquilo que o Dr. Nardi disse. Obrigado. Muito obrigado. Tem a palavra o colega lá de camisa negra, que os nomes não sei. Boa tarde. Sobre a juventude, eu queria chamar uma pequena atenção, porque está-se a falar de investir sobre a juventude. De facto, jovens têm tido agora mais oportunidade, mas continua-se com a situação de que, portanto, os jovens têm que ser dados oportunidades, mas ainda em formação estamos satisfeitos porque há aumento em termos de formação, mas depois a colocação da juventude, tanto em termos de serviço, em termos de organização, há problemas. Vejo que muitos jovens não querem afiliar-se nos partidos.
Porquê? Dizem que é mais complicação, é mais problema para eles. Então é preciso refletir sobre isso. Muito obrigado. Obrigado. Esta conferência está a demonstrar que precisamos criar cada vez mais espaços de debate dentro do PICB, mas eu gostaria de chamar a atenção outra vez para as próximas intervenções, no sentido de se avançar com propostas concretas, porque esta fase é exatamente para o fecho do que deve ficar registado enquanto resumo do que se tratou aqui. Não se espera que se venha propor novas matérias para debate, para evitarmos, portanto, novas expectativas, não é? De modo que tem de haver propostas concretas de correção, de eliminação, suprimento ou acrescentamento, não é? De maneira Já agora, só para pontuar antes da intervenção do colega aqui, que eu não percebi do nome, o que está aqui basicamente resume aquilo que foi a apresentação do Dr. Nardi no workshop, e depois na parte final, acho que o Adilson não teve oportunidade de ouvir isso, ou então às vezes a ansiedade de intervir, mas devia pontuar exatamente então o que é que foi as conclusões e não ficar no vazio. Eu acho que as próximas intervenções devem pontuar exatamente o que é que deve constar, para podermos tomar nota e executar, porque houve aqui depois as partes das conclusões, que é essencialmente em volta da parte da escola, de formação e de valores e dessas coisas, que foi uma das principais conclusões. Mas pronto, podem indicar, eu tomo nota, quem fez as conclusões foi o Dr. José Maria Varela. Eu simplesmente fui emprestado à última da hora para fazer essa leitura, tendo em conta que eu estive presente na coisa. Estamos no fecho das intervenções, portanto há mais 3 pessoas inscritas. 3 a Nena, a Zé António Vaz Fernandes, tal, e Teixeira, Manuel Teixeira. Portanto, são esses 3 inscritos que eu tenho. Fechamos, portanto, este workshop com essas 3 intervenções. Lana? Obrigado. Eu sou companheiro que está conseguindo a casa que se engasgar das ontem. Eu sei desculpar, mas aquele shopping de juventude que eu podia estar a pouco, que estava ali ontem, mas tirar na pena mesmo para fazer uma acusação. É que não ser acordo com alguns alguém, mas que falamos uma PICV. E que se alguém está falando, está brigado, está falando, mas está mareado, não ser acordo. É claro que tem problema. Agora que falamos uma acusação como jovem. Ontem, tem um jovem que falou assim, nele está bom, a ovo Kátia uma news leader, quer dizer, Maria Neves, mas esse era o momento de doutor Linhas Caroli. Eu falei assim, a mim tem líder dentro do PSV, tem alguém que te admira bastante. Depois eu falei, quem? Eu falei, Rui Cimeiro. Eu falei, então como é que os que elegeram como líder do PSV? Eu falei, não, nesse momento ali, o único alguém que tem altura de governo da PSV de século XXI é Zé Maria Neves. Mas para mim, ninguém que me deixava é Rui. Mas para mim, me gosta de Rui, que até implica falar, mas Neves é o melhor líder para o governo da PSV nesse momento. Obrigado. Helena? Helena? Sim. É Silvia, né? Ok. Bom, apesar do camarada presidente da JPI ter dito que devemos ir diretamente aos problemas, eu subscrevo o que o Adilson Jesus disse. O documento não espelha nem de longe nem de perto o que foi discutido na sala. Tivemos quase 30 e poucos inscritos. 39 inscritos. Como é possível que agora
no finalzinho do documento, mostra o que os participantes disseram. E todo, quase 90 e tal % é a palestra, os pontos levados pelo palestrante para serem discutidos. A discussão não está espalhada no documento. Eu acho que até é um pouco complicado estarmos aqui a discutir uma coisa que nem... Quer dizer, as discussões que não se fez. Aqui não podemos estar a discutir se não estamos a ver os nossos problemas ali espalhados, a dar contributos. Bom, mas é típico, acho que, do Presidente dizer para não mostrarmos as coisas que estão mal, para darmos só contributo. Eu queria chamar também a atenção, acho que foi duas coisas que foram importantes ali, foi a questão de começarmos a pensar, a preparar as crianças para os jovens e não preocuparmos só com a juventude e preparar a juventude para serem adultos responsáveis. E também na questão a forma de fazer com que os jovens se interessem mais para as políticas públicas implementadas, para também trabalhar na questão de diminuir o descrédito que os jovens estão a ter com os atores políticos, para que o empoderamento dos jovens seja feito de forma positiva, para que possam dar a sua contribuição na implementação e avaliação das políticas do governo, nomeadamente das políticas da juventude. Acho que isso foi uma das coisas discutidas ali, mas que não está no documento que o Presidente, eu pelo menos não ouvi. Obrigada. Portanto, a metodologia que estamos a utilizar, as pessoas contribuíram para o enriquecimento do documento. Se houver propostas concretas, portanto, avanços, e se não houver agora, depois pode-se caminhar ainda pelo responsável da redação, porque o documento vai ser fechado posteriormente para ser traduzido numa brochura, a fim de ficar o registro e guião para os debates internos dentro do PSB. De modo que convinha que avançar com propostas concretas, e não há nada perfeito também nesta altura. Camarada Jean António Vaz Fernandes, Pacheco Teixeira, bom, apesar de quem assiste aquele workshop ali, que te desobrigam a falar duas coisas, licenciado. Nunca sabe se naquele workshop, pelo menos para ele que houve, se que falado que tem necessidade de presidente de JPAE estar cada vez mais próximo de sua juventude. Tinha que ser também falado lá. Também se que falado lá, é necessário que seja criado um núcleo de juventude perto de todo o grupo de base de zona. Porque ainda lembra, mas na maio de 2009, lá se foi o senhor presidente de juventude nacional, tem necessidade de criar núcleo de JPI na Tchadinha. Eu falei, em agosto não estava lá, 2009, eu não tenho 3 anos, só 2012. Tinha nenhum que chegar lá. E nunca hoje é presidente de JPI nacional na Tchadinha. Será também que falaram que é necessário nos dar formação política a nossa juventude, para que chegue tempo de campanha, para nunca ter necessidade de trabalhar ativistas, para que nos traz no tempo de campanha. Portanto, é necessário também que pensar nisso. Portanto, essa é a minha contribuição que eu queria dar a você. Obrigado. Muito obrigado pelo registro, pela preocupação. Camarada Denis Almeida, está aqui em frente. Boa tarde, camaradas. Eu não quero parecer impertinente, mas também tenho de subscrever aquilo que já foi dito pelo camarada Adilson. Nós tivemos um debate extremamente rico. Houve quase 40 inscritos.
Passamos várias horas a debater. O relatório não reflete minimamente aquilo que foi debatido. E aquilo que eu sugiro, havia uma lista de presença com o endereço eletrónico dos participantes. O que sugiro é que cada um, eu tenho as minhas notas, eu posso facultar as minhas notas, eu creio que aqui não será o local mais adequado para se enriquecer o relatório, porque passamos tanto tempo a debater, foi um debate tão rico, com tantos subsídios, que há um relatório que, salvo o devido respeito, não reflete minimamente a parte do debate. O relatório fala sobre aquilo que foi a explanação do Dr. Nardi Souza. Relativamente ao debate, faz uma pequena referência quanto à criação da Escola de Formação Política. Não faz nenhuma outra referência. Foram quase 40 participações, a grande maioria delas com muita substância. Portanto, fica essa sugestão e eu estou disponível para avançar os meus apontamentos. Ficou o registro. Eu acho que sim, acho que se as pessoas, se o documento não reflete, eu acho que a sugestão do Demos é interessante. Se o documento não reflete aquilo que foi o debate e reflete mais a questão da apresentação, eu acho que era uma forma de facultarmos aqui um e-mail onde as pessoas pudessem enviar o seu contributo. Por isso é que esse documento está a ser lido aqui, que é para ser corrigido, não é um documento final. Inclusive até a pessoa que estava na redação, que é o Dr. José Sanches, está aqui, foram eles que tiraram as notas e que depois produziu-se esse documento. O que eu não acho justo é dizerem que esse é o documento do Presidente da JPI, não é? É o nosso documento. Se não estiver de acordo, nós podemos alterá-lo. Agora, não devemos ter atitudes que não seja aquela que é o mais adequado para aqui. Ou nós dizemos as nossas sugestões, tiramos as notas, eu estou aqui porque o relator não pode estar aqui. Simplesmente por isso. Ok? Muito obrigado. José Manuel Sanches Tavares, para fechar mesmo. Está aqui. Muito obrigado. De facto, o debate foi interessante naquele painel que não estava, mas sempre um documento final que pode espelhar, já não vai ter o congresso, já não vai ter conferência, que pode espelhar coisas que cada camarada, cada militante fala e precisa ver. Normalmente nós queremos sempre nossa parte espelhar, mas às vezes que te reflete. De facto, o documento final que reflete tinha coisa que falado lá. A maior coisa que falado e naquele debate que se entra na juventude é uma jovens que também para a PAICV, jovens JPAI, tem que ter jovens ativos, construtivos, jovens solidários e jovens não como parte não só como problema, mas como parte de solução. Também falaram da participação autêntica de jovens de PAICV, sobretudo aquilo que o camarada falou um bocado, que jovens de PAICV causados somente no momento de eleição, mas que ser sobretudo jovens que estão fazendo uma escola, que chegam no momento de eleição, eu falei um bocado, que estão a pagar alguém para fazer campanha, ou ao menos para aumentar números. Também não fala de que os jovens que criam consciência a partir da escola partidária, que está fazendo com que se consciência que seja uma consciência manipuladora. E naquele mesmo painel, falaram de jovens que estão para a PAICV, sobretudo, que é um papel de JPI, fazer com que haja um compromisso de natureza ético também. E com mais profundidade ainda, naquele painel, e falaram de uma escola de formação e que aquele papel deve ser papel de JPI e que a escola de formação deve ser protagonizado para a JPI, sem que faça com que nas jovens de PAICV sejam jovens que prestem e chegam a poder para que caia mais fácil. Entretanto, fazer também menção, mas na próxima eleição que também tem, que para que JPI dê exemplo e ser alternativa futuro, a médio, longo e curto prazo, que ser um jogo de sem carta na manga. Portanto, o termo que utilizaram ali, lá foi que ela, sem jogos de bastidores, com lisura, caso contrário,
estamos a fazer, e está a fazer uma coisa sem sentido, sem fazer com que jovens com ética, sobretudo para a política, trazer ética para a política, começa já nessa fase de juventude. E fazer também, e falar também naquele painel, Um momento só. Camarada Zé Manuel Santos Tavares participa da redação deste texto e que ele é novas propostas para incorporar. É proposta, sim. Para incorporar. Sim. Não era você que estava na mesa? Não, eu não participei na elaboração do texto. Propostas para incorporar a gente vai ver. Como camaradas que falam, mas que houve menção no texto final de JPI ativamente, você está falando coisas que falaram lá, que não tem na nota, mas que levaram em consideração. Entretanto, e o que debateram lá é que JPI deve estar virado para a sociedade, para a base, sobretudo. E a bocado o camarada que intervessa está falando de presença de presidente, mas não lá que falar é de JPI na setor, para JPI é que sou-se presidente. E houve um termo interessante que utilizaram no debate, que é necessário bolsa de formação e esclarecer. Que é bolsa no sentido clássico que não está falando, mas bolsa de formação no sentido de organiza a formação de JPI para resgate a ideologia de próprio e PICV enquanto partido de esquerda. E falar também no sentido de que JPI deve promover, goste-lhe, mais espaço de debate. Morte eu mesmo também para encontros. Não está dura no debate, como não está a fazer debate pouco, não está a fazer encontro pouco, e tudo alguém tem uma coisa para falar. Entretanto, jovens e PICV devem criar mais espaço de debate e, sobretudo, espaço de debate onde tem informação, está a debater de cultura, mais educação, etc, etc. Portanto, houve um debate de facto sobre jovens de PICV, mas se esquece também, grande problemática enfatizada lá, que é qual que é o papel de JPI nessa fase ali em que desemprego aumenta, modo que JPI deve posicionar perante esse facto lá. Portanto, debater essa problemática ali e para lá mesmo que o orador começa essa intervenção. Portanto, não tem mais contribuição, mas não pode mandar também para e-mail para enriquecer o documento. Muito obrigado. As contribuições podem vir por escrito para aprimorar o documento. Pode até vir por escrito. Há muito tempo eu tinha uma questão de ordem meteorológica suscitado o fecho das inscrições. Fui vendo por todo lado a ver se havia alguém para levantar. Tenho visto agora muitos mãos a levantar. Fica complicado para a gestão do tempo. Às vezes não conseguimos dizer tudo por causa da gestão do tempo. De modo que eu queria passar a palavra. Por favor, queria pedir a vossa compreensão ao camarada presidente do partido, portanto, que pediu para resumo. Tem essa questão do documento, acho que o documento que espelha, efetivamente, o que foi debatido na workshop, segundo camaradas que esteve lá. Portanto, o que ele propõe é que Sanches, Demes, Sílvia e Adilson rapidamente escreve e que ele parte lá com suas contribuições, eles apresenta a relator, eles completa aquele documento. E pronto, não está resolve aquela questão. Minha contribuição em relação a esse documento, está um equívoco em relação a J, que tem a ver com o seguinte. Está falado lá, mas J tem que formar alternativa. J é composição para fazer alternativa a partido. J funciona normalmente como uma escola de formação de lideranças, como uma escola de formação na valores, na princípios de partido, como uma escola de cidadania, que é ali que é J. No tempo de Jacques, está falando, nós era viveiro de partido. Está formado para não ficar militantes, membros de partido. J, a mim que também para J, também substitui e que os outros dirigentes. Não, é natural aquele processo lá. Nós olha vários textos, está surgindo da falar. E presidentes de J que onde que está valorizado. Nós olha, Zé Seguro, que é atual secretário-geral de PS, e foi secretário-geral de JS na 88, 89. Quase 30 anos depois de Chiga a liderança de PS. Mas naturalmente tem um monte de outros secretários-gerais de JS que
está no mundo e no outro lugar, com José Apolinário, que nunca tinha liderança, etc. Com outros que nunca tinha. Por acaso, Pedro Passos Coelho também foi líder de JSD na 88, no 87, 88, 89, 90. Depois, 30 anos depois, de tinha liderança, de tinha primeiro-ministro. Naturalmente. Agora, nós li, J é isso, é uma escola. Ele é que também forma, é que é uma associação de futuros dirigentes de PAICV. Não, é que aquele. Por isso que não tem que ter isso em conta, porque senão não te frustra e não te cria uma grande dissonância dentro de J e não te começa a ter um conjunto de discrepâncias e de desmotivação dentro de J. Essa fala, dentro de J é que aproveitar. Quem é que é presidente de Câmara de São Filipe hoje? Um dos vice-presidentes de J. Presidente de Câmara de São Filipe. Quem é que foi candidato e presidente de Câmara de Boa Vista? Um membro de J. Quem é que foi candidato a presidente de Câmara de Santo? Um grande coisa. E Demes Lobo Almeida. Quem é que foi durante vários anos presidente da Comissão Política de São Vicente II, a principal região política do país? Um vice-presidente de J. Mesmo assim, cabraça flajota, catarata, oportunidade. Mas quem é deputado? E presidente de J foi eleito deputado, tem Graça deputado, tem Vanusa deputado, tem Dúnia deputado, tem Sanches deputado, etc, etc. Não vai ouvir outro J em outro país. Presidente, se conseguir tirar. Eu sou da bancada que não tem DJ dentro de partido, dentro de nossa bancada parlamentar. Camaradas, não tem que ouvir as coisas ali de outra maneira. Portanto, o J é que é uma associação de futuros dirigentes, é uma escola de formação de lideranças, de formação de militantes, de formação de cidadãos. É que ali que J deve ser. Por isso tem aquele ponto que está falando, mas J tem que organizar para ser alternativa a médio e longo prazo, mas J acabou de ser alternativa. Daqui a pouco a Federação de Mulheres também organiza para ser alternativa e não te esqueça de nosso papel essencial que não tem dentro de aquele sistema maior PAICV. Portanto, aquele aqui engratidamento, estou obrigado. Não, que essa contribuição estivemos com a camarada Luís diretamente. Os camaradas todos conhecem. Eu acho que o Presidente fez uma sugestão aqui extremamente válida. Eu acho que ele sugeriu inclusive nome, José Sanches, que inclusive era uma das pessoas que estava no secretariado do tema. José Sanches, o Demes Almeida, que também disse que tem aqui as notas, a Sílvia e o Adilson, podiam rapidamente, se calhar mesmo com caneta, fazer, digamos, esses apontamentos, entregar, e eu entregava então ao relator deste tema, que por acaso está a fazer, que é o Dr. José Maria Varela, e ele então incorporava neste documento com vista a ter um documento mais consensual que reflita melhor aquilo que foi efetivamente discutido no tema. Relativamente à questão sugerida aqui pelo Presidente do Partido, nós já retiramos essa parte, que era a parte final que dizia capacitar de forma a ser uma alternativa à atual direção do partido. Já está retirado, obviamente, na base daquilo que foi a sugestão. Muito obrigado. Acho que terminamos esta parte. Vamos para o workshop 3. O tempo já vai avançando. O workshop 3 foi apresentado pelo Dr. José Semedo e foi sobre consolidar os sistemas político-eleitoral, fortalecer as instituições democráticas e encorajar a participação dos cidadãos. E fui eu mesmo relator, portanto, desse workshop,
Eu vou passar a ler o que foi mais ou menos resumo das matérias aí tratadas e debatidas, no sentido, portanto, do que foi debatido. Portanto, nesse workshop, avaliou-se que as instituições em Cabo Verde, desde a independência nacional, têm respondido razoavelmente às exigências do Estado. Foi também abordada a questão da regionalização, mas resultou que se deveria priorizar a valência das instituições existentes, tirando partido da descentralização e da desconcentração dos poderes do Estado para os níveis mais próximos das populações, tendo em vista a satisfação dos seus interesses legítimos. Entre as soluções apontadas, registra-se a possibilidade da criação de uma Federação Nacional dos Municípios, no pressuposto do aprofundamento da descentralização de atribuições e competências, acompanhada de transferência também de recursos, bem como o acentuar da presença do poder central nas ilhas através de sua estrutura de representação. Foi também abordada a necessidade de se repensar a organização e o modo de funcionamento do Estado, que nos últimos anos, nos últimos tempos, tem crescido em demasia, por um lado, sem conseguir responder satisfatoriamente aos anseios dos cidadãos e, por outro, causando problemas sérios e distorções significativas, quer do ponto de vista da sua sustentabilidade financeira, quer da dependência económica que vai criando nas pessoas e empresas. Foi também abordada a temática do sistema de governo em Cabo Verde. Pugnou-se pela avaliação positiva do sistema semipresidencialista vigente na atual Constituição, arbitrando que, pelo tempo de maturação da nossa democracia, possa ainda ser cedo para conclusões definitivas, posto que até aqui os resultados apontam no sentido de se ter feito uma boa escolha. No que tange ao sistema eleitoral, avaliou-se como positiva a mudança para círculos-ilha, o que terá melhorado o propósito da representação proporcional das ilhas, bem como a possibilidade de intensificação democrática da representatividade dos partidos políticos com menor expressão eleitoral. No entanto, revogou-se uma revisão da legislação eleitoral, visando contornar a excessiva dependência dos partidos em relação a figuras de influência local, mas sem consistência pessoal ou política para o exercício de representação nacional, do mesmo passo que se defendeu a conjugação de círculos tradicionais com círculos nacionais, poderia ser um caminho para as legislativas, ou seja, um sistema misto de listas e círculos eleitorais, com listas uninominais, por ilhas, e listas plurais, plurinominais, a nível nacional. Analisou-se ainda a possibilidade de consagração da simultaneidade dos processos eleitorais, que deve ser estudada como medida de racionalidade de recursos e de normalização da vida institucional. Foi também abordada a institucionalização do voto obrigatório como questão a ser estudada, quanto mais não seja no pressuposto de que poderá contribuir para aumentar a médio e a longo prazo a cultura democrática dos cabo-verdianos. Abordou-se igualmente a questão da limitação de mandatos para o poder autárquico, tendo-se defendido a limitação de 3 mandatos para o Presidente da Câmara Municipal, embora houvesse quem tivesse também defendido a limitação de mandatos deveria ser extensiva também à eleição dos deputados nacionais. Quanto à possibilidade de redução ou diminuição das instituições, designadamente o número de deputados, analisou-se que vem desenvolvendo no país uma opinião generalizada de que há deputados a mais, na perspectiva de racionalização dos custos e da pequenez do país. Porém, defendeu-se que o mais importante é definir-se clara e objetivamente o âmbito e o papel do Parlamento e dos deputados no sistema político cabo-verdiano, a começar pelas regras de incompatibilidade. Foi também analisada a preocupação no sentido da melhoria dos níveis de participação política dos cidadãos. Tendo-se definido que tal desiderato deve ser perseguido através de fortes investimentos na educação política,
na perspectiva da cidadania e da despartidização da sociedade, posto que a dimensão de cidadania na sociedade cabo-verdiana está bastante sufocada. Para tal, deve-se prosseguir a política de fomento da educação cívica nas escolas e na sociedade, para que os indivíduos entendam os seus direitos e deveres e as instituições que financiam com os seus impostos, podendo assim usá-las de forma devida e racional. Outro sim defendeu-se com base num amplo consenso político e social, reduzir a dependência das pessoas e das empresas em relação ao Estado, que tem sido cada vez mais omnipresente, porque o receio dos cidadãos que façam o exercício de atividade política não é nada mais, nada menos do que medo de perder emprego, de ser preterido nas oportunidades a nível da carreira, ou simplesmente de ver o familiar próximo sofrer represálias, o que reclama maior despartidização da administração pública e a promoção efetiva do mérito. Relativamente ao financiamento dos partidos políticos, defendeu-se que deve haver regras claras, conhecidas e verificáveis. Os partidos políticos devem ser obrigados a publicar regularmente as suas contas e a justificar o que tiverem feito com o dinheiro dos contribuintes. Publicar e tornar acessíveis ao grande público, incluindo na sua vinculação em linguagem acessível, as contas dos mesmos. Manter níveis de exigência formal muito estritos, devidamente garantidos pelos órgãos do Estado qualificados, a quem se deve garantir a autonomia real e por exemplo, reforçar as competências de autonomia na intervenção do Tribunal de Contas. Outro sim, abordou-se que se deve adotar critérios mais rigorosos de controle e fiscalização dos financiamentos por parte dos privados, para se evitar clientelismos e corrupção, nomeadamente com as empresas e com o narcotráfico. E, uma vez mais, é preciso que se faça cumprir a lei nesta questão do financiamento e que sejam reforçados os mecanismos de fiscalização e de atuação das autoridades policiais e judiciais. Portanto, este é o resumo das matérias tratadas. Houve várias intervenções em diversas outras direções, mas a súmula que ficou é isto. Se houver necessidade de aperfeiçoamento ou proposta de aperfeiçoamento, estamos abertos a incluir. Camarada Josberto Vieira, que esteve aí na mesa, estou a ver a camarada Aranda, estou a ver a camarada Joãozinho, camarada... já vi. Camarada Josberto Vieira, tem a palavra. Obrigado. Dou-se proposta muito concreta que foi avançado durante o debate e fica como consenso, que era estudar a possibilidade da institucionalização do Conselho Económico e Social a nível dos municípios e das regiões. Em relação à questão do voto, o que fica assente tanto na exposição do conferencista como também no espírito do debate é a institucionalização, estudar a possibilidade do voto eletrónico e a reserva em relação a voto obrigatório, tendo em conta a eficácia da implementação de medidas sancionatórias e trazer a experiência de Brasil, que nesse momento está relançado o debate da questão do voto obrigatório, tendo em conta que há um grupo social que tem necessidade de serviços básicos, que pode decidir, por exemplo, que vai votar, mas ele é que tem acesso àquele serviço básico e, portanto, é que consegue chegar a serviços públicos para ter acesso, se por acaso é que a vota para ser objeto de medida sancionatória. E tem um outro grupo, chamado classe média alta, que tem necessidade praticamente de serviço do Estado, que pode também optar para voto ou acabar vota
e que tem implicações em termos de medida sancionatória. Portanto, há ali um problema de eficácia da própria lei, então fica para Cabo Verde, continua a estudar experiências comparadas nessa matéria e, eventualmente, abrir um debate mais aprofundado sobre essa matéria. Era só essa questão. Muito obrigado. Camarada Randall. Bem, nós não queremos dar atenção porque um daqueles aspectos que de maior relevância no voto obrigatório é o facto de ficar provado que nesse momento partidos políticos é refém de eleitores e aceitando o voto eletrónico e fazendo proposta futura de voto eletrónico e voto obrigatório, acabava definitivamente que se coisa de quem vota separado. Então, porque a situação até agora, partidos é refém de eleitores, mas se o voto for obrigatório, está acabado que se coisa. Esse foi um daqueles aspectos que mais leva a pessoas que estavam naquele workshop a aceitar, de facto, o voto obrigatório para acabar com o refém, para o partido deixar de ser refém de eleitores. Sim, ainda gostava aqui para constar tanto dois aspectos que enfocava naquele workshop, que era o seguinte, no sistema de voto. Nós não sei, não está a voto, não estou um boletim de voto, portanto, conferir o nome, não estava para o lugar de voto, não está a voto, depois não está por aquele tinta indelevo, né? Mas a coisa que me interessa, na minha opinião, aquele tinta indelevo devia ser posto antes de ir ao voto. Para modo, me interessa aquela norma de que tem uma previsão, ou seja, que tem uma consequência. Imagina, me pode ir para um voto, cá não está saindo, me pode nega porque ele tinta dele. Qual é que é a consequência de que porque tinta dele? Por isso, a chava devia analisar a questão ali de tinta leve. Ou está fica se ou não arranja outro, ou está estabelece norma que está de boa melhor aquela situação. Outra questão é instituições democráticas. Não chama nas instituições, no serviço público, deve apostar fortemente na formação de pessoas que trabalham lá dentro, que às vezes tem burocracia naquele serviço, não tem prova disso. Ainda chama o governo deve apostar fortemente nos recursos humanos, da formação de pessoas que trabalham naquela instituição. Outra coisa que focava é a questão de partido funciona ou deixa de funcionar. Quem é que está a partido que essa funciona? Deve apresentar proposta concreta para o partido funcionar. A bolsa só para o partido que essa funciona, então vamos pensar no partido. É que só para o partido que essa funciona. Pergunta para a cabeça se deve dar algum contributo para o partido funciona. Que a pessoa trabalha no partido, se que partido é uma coisa que se distante. A pessoa é uma pessoa que está a fazer parte do partido. Então, se você fazer parte do partido, o contributo para o partido funciona. Portanto, era aquele que eu queria falar. Obrigado. Obrigado. Bom, de acordo com o lema de nossa conferência, nós nunca pensamos futuro hoje, significa que não tem uma atitude proativa. Não tem uma atitude proativa, significa que não se prepara para nunca vai a reboque das conjunturas. No documento, em termos de regime, sem Castanheiro, tem um momento em que não admite essa possibilidade de um sistema semipresidencial, sem Castanheiro. Fazendo lembra uma entrevista que nosso presidente de partido, e na circunstância, primeiro-ministro, dá a um órgão de comunicação social, em que, salvo erro, teria dito que, nesse momento, talvez é que defende esse regime semipresidencial, é que defender um outro.
atendendo que essa conferência é um momento de socialização e que o primeiro-ministro de nós e presidente do partido socializa conosco, mas através de órgão de comunicação social, estando ali, não está pensando, mas por maioria de razão, ele deve socializar conosco as ideias, porque mim não está pensando sempre, está atrás de minha líder para empreender qual mais te ajudar a pensar mais rápido, naquilo que é frente da regista. Você quer saber? Esta fica a saber. Nunca pode tomar escuta de ano para ficar no documento oficial que está orientando. Dele para frente, essa ideia. Não está pedindo, que de cu. Se eu preciso, abre com nós a escusa. É que tem que falar no turno, mas para falar assim, é isso. Porque a escusa é para médio e longo prazo, porque nós nunca estamos reunir conferência nacional para não tomar para amanhã não torna coisa. Portanto, a escusa é para valer, é ter vigência. Não só no quadro de preparação de congresso, mas para lá, porque essa ideia estava a ser vendido certamente e está ratificado para o congresso. Não quer saber coisa que minha presidente está pensando nessa coisa, tendo em conta se entrevista. Obrigado. Muito obrigado. Passo a palavra ao camarada do presidente, Zé Maria Neves. Bom, nunca tinha pedido palavra sobre essa questão ali. Tinha pedido palavra em relação à questão do voto obrigatório. Nunca participo, infelizmente, na workshop, mas tem um taxa aqui PAICV, que deve transforma a questão do voto obrigatório num bandeira. E voto obrigatório existe em um número reduzidíssimo de países, por razões históricas muito precisas, que tem a ver com história, nem com prática democrática de Cabo Verde. Portanto, ainda pensa um partido, moda PAICV, com nossa tradição, nunca deve defender voto obrigatório. Segundo questão, voto obrigatório exige uma burocracia que tem a ver com a administração de todo esse processo. No Brasil, não estuda lá, vive lá quase 5 anos, não assiste questão de voto obrigatório. Cada cidadão tem um cartão de eleitor e ele tem que votar obrigatoriamente, para mostrar que vota é que tem emprego, é que tem nenhuma prestação de serviço público. Você quer voto. Nenhum serviço público, educação, saúde, etc., que tem acesso a nada. E então, tem que ter esse cartão de eleitor em dia. Tudo votação e tem que votar. Mas pode viajar, pode estar doente, pode ter um problema. Pode na hora de votar ter qualquer problema que permitir votar. Tem que, de seguinte, tem que justificar perante o Tribunal Eleitoral. Para modo que vota, e o Tribunal tem que aceitar aquela justificação. E, portanto, e no Brasil tem um sistema de tribunal eleitoral desde município a estado a federal. Portanto, tem um sistema complexo de administração eleitoral no Brasil que não tinha que bem criado só por causa de voto obrigatório. Terceira questão do voto obrigatório é o seguinte: voto obrigatório, a pessoa tem que votar obrigatoriamente. Se falar para a pessoa votar obrigatoriamente, porque fica dependente de candidato. No Brasil, todo candidato, a pessoa é obrigada a votar, mas a pessoa vai votar nele. Então arranja todo um conjunto de carros, de ativistas, etc. Então busca também para votar. Isso hoje é que está votado no Nordeste brasileiro. O Nordeste brasileiro tem aquela situação de coronéis, grandes proprietários. Dia de voto, esta junta tudo que é trabalhador, esta põe que está falando voto cabresto, esta põe nas suas quintas, carro está transporta, está votando na candidato indicado para aqueles coronéis. Portanto, que não tem nenhuma ilusão em relação a voto obrigatório. E um partido moda PAICV, de meu ponto de vista, que deve e defende voto obrigatório. De todo modo, ele foi debatido, pode já ter algum entendimento relativamente a essa matéria, mas não taxa, mas o que deve pôr no documento deve aprofundar o debate sobre eventualidade de voto obrigatório, alguma coisa assim. Voto eletrônico, sim.
melhor maneira de resolver o problema de contagem, de coisas, é voto eletrônico. Que ela não pode, depois o Brasil tem uma experiência grande, na pouco tempo, né? Na menos de 6 meses, não tem todo o sistema ali montado e não está fazendo eleição com voto eletrônico sem nenhum problema, não está resolvendo alguns problemas de rigor e transparência nas eleições na Cabo Verde. Relativamente ao sistema de governo, a mim tem coisa que está na Constituição, que minha está concorda com ele, mas é claro que a minha ideia, a minha opinião, que te impõe. Não, é consenso que é obtido dentro das maioria. Por exemplo, nunca concorda com a ideia de criação de um Tribunal Constitucional. Não está, mas na Cabo Verde, mas Supremo, Tribunal de Justiça, alargado com secção constitucional, mas pode funcionar normalmente como órgão supremo de justiça constitucional na Cabo Verde. Mas, no momento de aprovação da Constituição, consenso dentro do PAICV foi no sentido de aprova Tribunal Constitucional e humildemente aceita consenso que houve dentro do PAICV. Nesse momento ali, com a experiência que quem tem de primeiro-ministro, mas não tem que ter um sistema de governo claro, ou presidencialismo ou parlamentarismo, portanto, sistema de chanceler. É claro nessa matéria ali, daí a pouco com o aprofundamento de funcionamento do nosso sistema, mas não está chegando lá. Mas, não entende, mas consenso que tem dentro do PAICV ainda é para o sistema semipresidencialista, modo aquele que não tem ali na Cabo Verde, e portanto nunca tem nenhum, mas continua com a minha opinião, e no debate, onde quem estiver, continua com a minha opinião, e aliás, não se escreve sobre as matérias ali, para modo que deve dar uma contribuição relativamente à reflexão sobre o sistema de governo, independentemente de consenso que tem dentro do PAICV. Obrigado. Muito obrigado. Acho que encerramos este tema, o tempo já vai avançando. Faltam mais 3 workshops. Eu chamo para a mesa os camaradas Elidio Cruz, Lianesa Fortes, para os temas seguintes. Portanto, para os workshops seguintes, os outros 3 de hoje, o quê? Não percebi. Diga. Como é que fica essa referência no texto? Se tira ou se fica? Não, mesmo assim, mesmo aprofundar o debate eu tenho dúvidas. Sim, tem. Diga, pode. Não sei, se me permite. Não, eu acho que essa questão do... Eu queria secundar a preocupação do presidente do partido relativamente a essa questão do voto obrigatório. Eu, por acaso, saí daqui, fui lá para o workshop, mas já havia muitas intervenções e por uma questão de poupar as pessoas, já havia muitas intervenções, as pessoas estavam cansadas, já tínhamos ultrapassado largamente o tempo. Eu não intervi, digamos, nesta matéria e neste ponto. Mas eu acho que, se calhar, devíamos omitir a questão do voto obrigatório do documento. Porque eu acho que é uma matéria que é extremamente sensível, né? Não só pelo percurso que nós já fizemos há 37 ou 8 anos que nós votamos em Cabo Verde, há 20 e tal que votamos em eleições livres. Eu penso que vir introduzir a questão do voto obrigatório seria fazer um retrocesso, primeiro. E as razões que se traz para cima da mesa para justificar o voto obrigatório não resolve o problema, não é? Não resolve o problema. E depois eu penso que coloca em cima da mesa uma questão filosófica
de concepção da liberdade radical da pessoa humana que é essencial. Né? Com voto obrigatório nós estamos a pôr uma espada ou uma pistola na cabeça das pessoas e dizer para irem votar. Não é? Estamos a obrigar as pessoas a ir exercer um direito. Não é? Eu acho que essa questão é filosoficamente muito delicada para nós a virmos introduzir no debate político em Cabo Verde neste momento. Eu acho que, e depois, se calhar nós não conseguimos contornar o debate e se calhar ficamos